eu vou te mostrar duas formas de como você deve reagir diante desta crise. Porque a maneira como você vai reagir a esta crise é que vai determinar quem você é, vencedor ou perdedor. Ei pessoal, como é que vai? Tudo bem? Como é que você está aí diante dessa crise? Neste confinamento, como é que está aí o seu estoque de Netflix? Eu tenho certeza que mudou muita a sua rotina aí nessa crise. Agora, imagina só uma coisa, que crianças que iam para o colégio hoje estão 24 horas dentro de casa. Marido e mulher que trabalhavam, que se viam só num determinado horário do dia, agora estão 24 horas juntos. E ainda tem a questão financeira. Eu tenho certeza que mudou a mente, o pensamento de muitas pessoas, e você vai ser uma pessoa diferente depois dessa crise, com certeza. Agora, você sabia que desde que o mundo é mundo, as crises, elas sempre existiram? Elas sempre vieram sobre a humanidade? E isso é quase inevitável, porque o homem ele não tem controle sobre essas crises. Você não tem controle sobre esse vírus. Ninguém tem. A crise, ela surge. A grande questão é que depois que essa crise for embora, outras crises também virão. Crises até mesmo piores do que essa. Crises no relacionamento, crises emocionais, crises financeiras, crises espirituais. E muitas vezes essas crises, elas matam muito mais do que o coronavírus. Agora, para falar sobre crise, eu gostaria de contar para vocês aqui uma história. Mas antes, eu gostaria de deixar claro que eu não estou pregando religião, até porque eu falo aqui para ateus, eu falo aqui para pessoas de diferentes tipos de religião. Será apenas a nível didático, a nível de conhecimento, ok? Essa história é a história de uma grande pescaria. E aqueles pescadores, então, eles saem mar adentro para realizar essa pesca. E quando chega, então, a noite e a madrugada adentro, eles lançam as redes, mas não pegaram nada. E as horas foram passando, a noite foi passando, a madrugada foi chegando, e eles lançavam a rede, não pegavam nada, lançavam a rede e não pegavam nada. Resultado, aqueles pescadores recolhem as redes, colocam dentro do barco e retornam para a praia, para o porto. E quando chegam ali no porto, um agravante de tudo aquilo que tinha acontecido era o fato de eles estarem lavando a rede. Agora preste atenção comigo. Eram pescadores profissionais. Pedro, André, o seu irmão, Tiago, João. E eles estavam então frustrados, completamente frustrados. Por quê? Porque quando você é especialista numa profissão e você sabe, você conhece todos os segredos daquela profissão, e quando você tem certeza de que aquilo vai gerar um resultado, e quando o resultado não vem, a frustração ela é inevitável. Foi o que aconteceu com eles. Eles estavam frustrados. Eles ancoraram então o barco no porto e começaram a lavar as redes. Lavar as redes ali é um indício de que eles estavam dizendo o seguinte: vamos dar um tempo. Nem tão cedo nós vamos voltar mais. Estamos desistindo. Agora eu quero falar sobre o fato das pessoas desistirem. O caminho entre você e o seu sonho vão existir obstáculos, vão existir crises, mas cabe você decidir se você vai desistir diante da crise ou se você vai enfrentar e você vai avançar até você chegar aonde o seu sonho está. O problema não é o fato deles não terem pegado peixe. O problema é o fato deles estarem lavando a rede como indício de que eles iriam desistir. O problema não é a pessoa com que você se casou. O problema é, diante da primeira crise, você querer desistir do seu casamento. O problema não é o desemprego que está aí. O problema é que diante de uma crise, você não querer mais se preparar, se qualificar para o mercado de trabalho e querer desistir. O problema não é o vírus. O problema é você querer desistir de lutar antes mesmo que o vírus chegue. Não importa a frustração. O que importa é esta frustração
não fazer você desistir do seu sonho. Aqueles 4 pescadores, eles não imaginavam que eles iriam voltar com o barco vazio. Nesta crise, tem gente que vai desistir de tudo, até de viver. Agora vai ter gente que nessa crise vai pegar tanto peixe, que o seu barco não vai comportar. Pessoas que vão transformar a crise em solução, dificuldade em oportunidade. Essa crise, ela está revelando muitas coisas. Você sabe o que eu vejo? Enquanto tem gente que se deixa ser controlado pela mídia, se alimentando de ódio, se alimentando de vingança, se enterrando cada vez mais nos seus cárceres espirituais, financeiros e emocionais, tem pessoas que estão prosperando. Tem pessoas que estão expandindo a sua consciência. Tem pessoas que estão aprendendo a fazer a coisa certa, mesmo em meio à crise. Às vezes nós reclamamos da vida, às vezes nós reclamamos dos nossos problemas, às vezes nós reclamamos da crise que nós estamos passando, mas eu vou mostrar para você aqui um exemplo de superação. E este exemplo, ele mostra para nós que os nossos problemas não são nada, porque é um exemplo de superação que muitas vezes nos faz sentir vergonha de nós reclamarmos por problemas tão pequenos e tão triviais na nossa vida. Eu vou mostrar para você a história de um homem chamado Nick Vujicic. Nick nasceu sem os membros superiores e inferiores, devido a uma rara síndrome conhecida por tetraamelia. E durante muitos anos ele procurava incessantemente obter uma simples resposta: por que eu, Deus? Nick tentou se matar com 8 anos de idade, mas percebeu que com a sua fé ele conseguiria superar todos os problemas que ele enfrentasse na sua vida. Agora olha o que Nick diz: eu tenho a chance de escolher. Você tem a chance de escolher. Podemos optar por ser indivíduos que dão importância apenas às decepções e insistem em enfatizar as falhas e deficiências. Podemos decidir ser pessoas amargas, raivosas ou tristes, ou, ao contrário, quando tivermos de encarar períodos difíceis e lidar com pessoas daninhas, podemos optar por aprender com a experiência e seguir em frente, assumindo a responsabilidade por nossa própria felicidade. Se Nick desistisse das grandes crises que vieram sobre a vida dele, hoje ele não estaria nem vivo, mas ele transformou a dificuldade, a crise, num propósito de vida. E como eu disse no início, eu vou repetir, não é a forma como você vai agir, mas é a forma como você vai reagir diante das crises é que vai definir quem você é, um vencedor ou um perdedor. Pedro, André, Tiago e João, eles pensaram em desistir, estavam lavando as redes. Mas um homem chega ali naquele lugar, um carpinteiro chamado Jesus. E ele se encontra com aqueles 4 pescadores e ele dá uma ordem, ele fala assim: olha, torna-te ao mar, vamos novamente. Era como se Jesus estivesse dizendo para eles assim: por que vocês estão desistindo? Entre no mar. E Pedro então, ele disse assim: olha, se fosse por mim eu não iria, mas já que é o Senhor que está falando, nós vamos. Sobre a tua palavra nós iremos. E eles foram. E quando ele chegou no alto mar, eles lançaram a rede e, para surpresa deles, veio tanto peixe, que o barco já não comportava. Então observe o seguinte: a primeira vez que eles foram pescar, eles eram especialistas. Eles fizeram tudo certo, não tinha nada errado. Eles foram na hora certa, que era de madrugada, porque o peixe grande ele dá de madrugada. Eles estavam no lugar certo, que era em alto mar. E eles estavam com as pessoas certas, que eram 4 pescadores experientes. Fizeram tudo certo e deu tudo errado. Na segunda vez, eles foram com uma pessoa que não entendia nada de pescaria, porque Jesus ele era carpinteiro, ele não entendia nada de pescaria. Então eles foram com a pessoa errada e eles foram também na hora errada, durante o dia. Porque pescar em água profunda se pesca de madrugada e não durante o dia. Então na segunda vez eles fizeram tudo errado e deu tudo certo. E aí, descasque esse abacaxi. Eu quero dizer para você que nessa crise tem muita gente
revendo conceitos. Tem muita gente se reinventando. Tem muita gente fazendo coisas diferentes para obter resultados diferentes. Para você sair dessa crise, você precisa dar alguns passos. Eu selecionei aqui 2 passos para você que vão te ajudar a você sair dessa crise. O primeiro passo que você tem que dar para você sair dessa crise, você tem que ser capaz de aprender, de desaprender e reaprender novamente. O que é isso? Apesar de Pedro ser um expert na arte da pesca, tudo que ele estava fazendo não estava produzindo resultado ali diante da crise. Aí veio a frustração. E quando Jesus manda ele retornar, Jesus estava fazendo uma coisa totalmente ilógica na cabeça dele. Era como se Jesus estivesse dizendo para ele assim: Pedro, tudo que você fez até aqui na sua vida não produziu resultados na hora que você precisou. Não produziu resultados na sua vida. Então você vai fazer o seguinte: esquece tudo que você aprendeu até aqui. Porque agora você vai desaprender e você vai reaprender de uma maneira diferente, para produzir resultados diferentes. Era como se Pedro fosse resetado, como se Pedro fosse reiniciado, como se Pedro fosse reprogramado. Existe um escritor chamado Alvin Toffler que diz o seguinte: os analfabetos do século XXI não serão aquelas pessoas que não sabem nem ler e nem escrever, mas os analfabetos do século XXI são aquelas pessoas que têm a capacidade de aprender, de desaprender e de reaprender novamente. Então, no meio dessa crise, faça diferente, faça melhor e alcance resultados. Segundo passo para você sair da crise: não desista nunca. Aqueles pescadores, eles estavam desistindo, eles estavam lavando redes, eles estavam dizendo assim: olha, nós vamos parar, nós vamos dar um tempo, nem tão cedo nós vamos voltar. E você, diante da crise, qual é a sua reação? Você desiste ou você tenta de novo, até você acertar? Você sabia que Thomas Edison, ele tentou 1.200 vezes até conseguir inventar a lâmpada elétrica? Você já imaginou se ele tivesse desistido? Agora, o fato dele ter insistido, olha o benefício que ele trouxe para nós hoje. O que acontece é que muita gente fica preocupado com o que os outros vão dizer, o que os outros vão comentar. Você acha que aqueles 4 pescadores não ficaram incomodados? Não ficaram constrangidos chegando na praia com um barco vazio? E geralmente quando o barco chega, as pessoas elas vêm logo para olhar, né? Se tem peixe, se não tem peixe. E eles chegaram ali com o barco vazio. Você acha que eles não ficaram constrangidos diante daquela situação? O que acontece é que muitas pessoas elas ficam incomodadas, elas ficam constrangidas, elas se incomodam muito com a opinião das outras pessoas. Se você ficar preocupado com a opinião das outras pessoas, o que vai sobrar para você é a frustração de uma vida não vivida. Preste atenção no que eu vou te dizer. A crítica, ela incomoda aqueles que não têm certeza da sua identidade. Mas a crítica, ela não pode incomodar aqueles que sabem quem eles são. Jesus disse para eles: olha, torna-te ao mar. Tenta de novo, vai de novo. E você também tem que tentar de novo. Você tem que fazer de novo. Você tem que fazer diferente, mesmo que seja ilógico para você. Olha o que Albert Einstein disse: eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª tentativa eu consegui. Nunca desista de seus objetivos, mesmo que esses pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser a vitoriosa. Agora eu quero dizer para você uma coisa. Como que você está reagindo diante desta crise? Você está preocupado com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir, com o dinheiro que vai faltar, com o vírus que vem? Você está preocupado com tudo isso? Olha o que Jesus disse certa vez. Ele disse o seguinte: não andeis ansiosos com o que haveis de comer ou com o que haveis de beber. Olhai as aves do céu. Elas não semeiam, elas não ceifam e elas não ajuntam em celeiros. E, no entanto, o vosso Pai dá a elas o alimento todos os dias. Olhai os lírios do campo, eles não tecem e nem fiam.
E no entanto eu vos digo que nem mesmo Salomão com toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus faz assim com uma planta que é ressecada e é lançada ao fogo, o que dirá vós? Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua vida, Deus também está cuidando da sua família. Quantas crises você já passou na sua vida? A crise do desemprego, o dragão da inflação, você se lembra? A gripe aviária, a gripe suína, a AIDS, o ebola, crise emocional, crise financeira, crise espiritual. Você já passou por tudo isso e você está aí de pé, você sobreviveu a tudo isso. E não vai ser essa crise que vai te derrubar. Essa crise é mais uma que vem para te fortalecer e para fazer com que você coloque as coisas em ordem na sua vida. Esta poderia ser mais uma história de 4 pescadores frustrados, mas não. Por quê? Porque eles se permitiram em aprender, desaprender, aprender novamente. Eles se permitiram tentar de novo. A sua história não será uma história de miséria, mas será uma história de superação e uma história de novos resultados. Você já parou para pensar que você poderia estar no 220 por hora, no piloto automático, numa rotina sem sentido, e que esta crise, na verdade, te obrigou a você dar uma pausa, e que é justamente na pausa que os insights vêm na nossa vida? É justamente na pausa que as novas ideias elas começam a brotar dentro de nós, e que talvez você estivesse precisando disso na sua vida. E eu quero que você saiba que este é o momento em que você não está sozinho, porque tem um carpinteiro dentro do barco da sua vida dizendo: se reinvente, faça o que você nunca fez antes, não desista e tente de novo, porque no meio dessa crise tem transformação para você, no meio dessa crise tem ensinamento para você, no meio dessa crise tem resultado para você. No meio dessa crise, tem provisão abundante na sua vida. Um grande abraço, fique com Deus e lembre-se, para você sair dessa crise, primeiro, você tem que aprender, desaprender e aprender novamente. Segundo, não desista nunca. Tente novamente. Tente novamente. Eu sou Marcelo Pimentel. Um grande abraço e até breve.